Boa tarde, bem-vindos todos. Vou brevemente fazer uma abertura, que eu espero que não leve mais do que 10 minutos, depois a gente passa para a nossa programação. O evento de hoje é um simpósio, um seminário, melhor falando, Ecologia, Conservação e Sociedade. Eu sou o professor Charbel Yohane, estudo de Biologia da UFBA, e esse seminário é promovido por um projeto que eu coordeno no Estudo de Biologia da UFBA, mas que envolve muitos docentes da UFBA, da UFES e da UESB, que é um projeto integrando níveis de organização e modelos ecológicos preditivos, contribuições da epistemologia, modelagem e investigação empírica, e que é um projeto que está realizando esse seminário tanto hoje como o seminário de amanhã. O projeto ele vem realizando esses seminários abertos já há vários anos. Esse é o nosso 5º seminário, e sempre um dos seminários tem uma relação com a interface entre a ecologia e a sociedade, outro seminário tem mais a ver com questões teóricas, epistemológicas, metodológicas da ecologia. Então hoje o seminário é mais sobre a interface entre ecologia e sociedade. Esse é só para vocês terem noção do tamanho do projeto, tem 162 pessoas envolvidas, e o objetivo desse projeto é usar a conexão entre epistemologia, modelagem de sistemas complexos e pesquisa ecológica para construir modelos ecológicos que tenham alguma potencialidade de previsão na medida em que o gerenciamento, o manejo ambiental depende de alguma capacidade de previsão. E é um projeto que tem uma série de eixos integradores, tem um eixo de epistemologia, um eixo de modelagem matemática, e um eixo muito importante, o eixo de interação com a sociedade, que é parte. O projeto tem feito uma série de iniciativas de aproximação da sociedade, mas esses seminários abertos são também parte desse eixo de interação com a sociedade. E uma coisa importante entre as iniciativas que o projeto tem de interação com a sociedade é o lançamento de uma nova revista, que é a revista Caetitu, cujo primeiro número deve ir ao ar nas próximas semanas, e é uma revista que tenta aproximar a pesquisa ecológica do campo de aplicação do conhecimento ecológico. Então, as pessoas aqui que trabalham em órgãos ambientais, empresas de consultoria, que estão trabalhando no campo aplicado, essa revista é uma possível via de publicação de trabalhos que tem esse caráter de interface entre pesquisa ecológica e aplicação na resolução de problemas ambientais. E o projeto envolve uma série de subprojetos que tratam de temas variados relacionados a mudanças climáticas, a limiares de extinção, a efeitos de redução de habitat, a perturbações ambientais. Eu não vou ler os nomes dos projetos todos, que não é o caso, mas o projeto cobre muitas áreas da ecologia, cobre muitos biomas, cobre muitos taxa. Em todos os subprojetos há conexão com questões aplicadas. E era isso para começar. Nosso seminário hoje de Ecologia, Conservação e Sociedade, ele é composto por 4 palestras. Primeira palestra, Valmir Gabriel Ortega, da Conservação Internacional do Brasil, sobre gestão ambiental e o desafio de reestruturar o sistema de controle da qualidade ambiental, já tem a gestão e qualidade ambiental como título. Depois, a palestra deve durar 1 hora, distribuída entre apresentação e discussão. Na sequência, vamos ter a palestra do professor Daniel Blumstein, sobre ecologia comportamental translacional, eu traduzi errado aqui, agora que eu vi, integrando o comportamento no manejo da vida selvagem, uma perspectiva temerosa. E depois nós temos um intervalinho de 15 minutos e seguimos com a professora Carla Morcello, da USP, sobre a dimensão humana da conservação biológica, componente crucial mais negligenciada, e terminamos com a professora Mariana Vale, da UFRJ, sobre viés amostral nos inventários biológicos e riqueza de espécies na Amazônia, consequências para a conservação. Essas são as nossas falas. No caso da fala do professor Daniel Blumstein, vai haver tradução simultânea, então quem não pegou ainda o equipamento de tradução simultânea e necessitar dele, deve pegar lá fora. Feita essa apresentação, eu vou passar a palavra imediatamente a Valmir Ortega para fazer a palestra. Obrigado, Valmir. Agradeço pelo aceite do nosso convite. Boa tarde a todos e a todas.
acho que rapidamente me apresentar, porque eu acho que a gente ainda não teve, embora com alguns pesquisadores que a gente teve a oportunidade de conversar bastante. Eu estou agora na Conservação Internacional, que é uma organização que trabalha com meio ambiente há 25 anos. A gente atua em aproximadamente 40 países e no Brasil a gente tem uma atuação concentrada nos biomas Mata Atlântica, Amazônia, bioma marinho e Cerrado Pantanal. E temos escritórios distribuídos em algumas capitais brasileiras. Então essa é a organização que eu estou agora. Minha experiência na área ambiental antes dessa atuação nos últimos 2 anos e pouco na Conservação Internacional é basicamente uma experiência de governo. Passei os últimos 10 anos trabalhando em diferentes níveis de governo, em diferentes posições. Portanto, muito do que eu for falar aqui tem mais a ver com a minha experiência de governo do que com a minha experiência recente de organização não governamental. E, obviamente, o que eu pessoalmente venho trabalhando atualmente na CI é justamente, e é um pouco dessa aproximação que a gente começou a fazer aqui com o grupo de pesquisa da UFPA, em que medida, como organização não governamental, como ONG, a gente pode tentar aproximar o esforço de produção do conhecimento com os desafios de gestão de governo, que são tempos muito diferenciados entre o processo, o tempo da pesquisa e o tempo da gestão. No caso de uma organização como a nossa, com o perfil da Conservação Internacional, que é diferente de outras organizações ambientalistas, a gente tem um nicho de atuação muito focado em conservação baseada em ciência. Então a CI tem uma tradição longa de associar busca e construção de estratégias de conservação ambiental na interface, no relacionamento com a academia, com a pesquisa, com a produção do conhecimento. Então essa é algo que é muito caro para a conservação internacional. Só que nos últimos 20 anos nós tivemos muito focado em conservação da biodiversidade. A nossa métrica nesses últimos 20 anos de atuação basicamente foi milhões de hectares protegidos e número de espécies salvas da extinção. Essas eram as 2 métricas que a Conservação Internacional buscava construir. Nos últimos 5 anos nós estamos passando por um processo de escalonamento, digamos assim, da nossa missão no planeta. E hoje, mais do que biodiversidade, que foi um foco muito forte nos últimos 20 anos, desde que a CI nasceu, a nossa missão hoje é bem-estar humano, sustentado por serviços ambientais, especialmente biodiversidade, portanto, com uma missão um pouco mais abrangente do que foi no passado, e com outras métricas, que envolve superação da pobreza, que envolve proteção de territórios, que envolve construção de governança ambiental no sentido de papel de governo, papel da sociedade, papel do setor privado, mudança de comportamento do setor corporativo. Então, ampliou-se bastante e eu, particularmente, tenho trabalhado dentro da Conservação Internacional na interface empresas e governos, entre outras, mas essas 2 são as que estão mais desafio. E estamos tentando inaugurar a conservação no Brasil, coisa que poucas ONGs ambientalistas trabalham no Brasil, que é esse o desafio, que é de enfrentar o debate do controle ambiental, do controle da palavra ambiental, do licenciamento e tal, que a participação das organizações ambientalistas no processo do licenciamento em geral, ela está circunscrita às audiências públicas, ao protesto, às reuniões de conselho, nas cotas que cabem às ONGs, mas poucas organizações brasileiras têm enfrentado o desafio de estudar o que nós construímos nesses últimos 30 e poucos anos de sistema de gestão ambiental no Brasil e onde estão os gargalos disso e por que todo mundo está insatisfeito com esse negócio e como que a gente resolve. Então, a gente pela CI está começando a criar um núcleo de estudos, parceria com alguns estados para tentar entender o que está acontecendo nos estados brasileiros, no governo federal, para ver como a gente cria uma massa crítica para enfrentar esse debate da reestruturação do controle ambiental no Brasil, que é um debate que já está na mesa do governo, dos vários governos estaduais, federais e municipais, e está na mesa do setor privado, que vem tentando, por caminhos certos ou incertos, ou seja, com algumas posições adequadas, com outras não tanto adequadas, mudar, alterar, seja para atender interesses específicos localizados, seja porque, de fato, há processos que têm que ser mudados. Portanto, o nosso desafio é como que a gente se constrói uma massa crítica o suficiente para enfrentar esse tipo de debate de forma mais qualificada. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é muito menos o resultado de uma pesquisa, como serão as outras apresentações e tal, e muito mais uma provocação ao debate, né? Que é fruto, claro, de um trabalho que a gente vem fazendo com alguns estados. Então, alguns números que eu vou falar são números resultantes de trabalhos que a gente tem feito com parcerias nos estados, mas os slides, sobretudo, são apenas 4 slides,
é muito mais uma listagem de itens para a provocação do debate, para que a gente, na conversa final, possa enfrentar esse tema. E, obviamente, quando eu estou falando com uma audiência de pesquisadores e tal, de, em certa medida, instigá-los a também refletir sobre isso, né? E nesse caso aqui particular da Bahia, numa audiência muito privilegiada, porque o núcleo de pesquisa aqui da UFBA já está há muitos anos enfrentando esse debate. Então, diferente de outras universidades que estão na área de ecologia, ou biologia, ou engenharias ambientais da vida, que estão descobrindo agora a necessidade de enfrentar esse tema, vocês aqui já construindo mestrado profissionalizante, já vem enfrentando isso há bom tempo. Portanto, é uma honra para mim poder falar para vocês. Então, vamos lá. Do ponto de vista da provocação, o Brasil se vangloria de ter um marco legal, um marco institucional muito sofisticado e sólido de gestão ambiental. E quando você compara com outros países do mundo, se a gente for comparar aqui em termos de América Latina, ou mesmo em países de desenvolvimento como o Brasil, de fato você vai perceber que o arcabouço legal brasileiro, construído, se a gente for pegar como marco 81, que é o momento que nasce a nossa política nacional do meio ambiente, mas é óbvio que antes de 81 houveram um monte de outros processos acumulados. Talvez o grande marco para o Brasil tenha sido a Convenção de Estocolmo de 72, quando, a partir da Convenção, se desencadeou no Brasil a criação de vários órgãos ambientais estaduais, várias instituições de meio ambiente, um movimento importante de buscar dar uma resposta para essa agenda, que começou a se despertar com aquele momento ali do fim da era de ouro da industrialização brasileira, que gerou Cubatão, que gerou alguns desastres ambientais fortes no Brasil e que gerou também a consciência da sociedade brasileira que era importante o desenvolvimento, era importante a industrialização, mas que nós tínhamos que nos cuidar de como tratar esse desenvolvimento. Mas, para vocês verem como isso estava em 72, quando foi da realização de Estocolmo, embora o Brasil tenha mandado uma missão oficial, teve uma participação relevante em Estocolmo em 72, de lá voltou Antônio Nogueira Neto e outros, e se criou no Brasil a Secretaria Especial do Meio Ambiente da Presidência, todo o movimento que foi se decorrendo lá para cá. Naquele momento, o nosso ministro da Fazenda, enquanto os europeus gritavam que não queriam mais poluição, que não queriam mais degradação, o nosso ministro da Fazenda na época falou: tragam a poluição para cá que nós queremos. Poluição e indústria é o nosso negócio. Então, assim, foi um momento, em 72, de muito embate entre uma visão desenvolvimentista mais agressiva, mas já iniciando a período da década perdida da economia brasileira, mas também um momento onde se despertou a criação dos órgãos ambientais, da estrutura ambiental, do arcabouço ambiental brasileiro, que se consolidou em 81 com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e que é a lei que é a base do nosso ordenamento jurídico brasileiro em área do meio ambiente até hoje. Embora tenha sido reformada, emendada, complementada e remendada nesses últimos 30 anos, mas o cerne dos instrumentos criados de licenciamento ambiental, de controle, de fiscalização, de monitoramento, de repartição de responsabilidade entre os entes federados, boa parte disso mantém a partir da semente da raiz plantada nessa lei 6938. E basicamente o núcleo, como está escrito aí na tela, o núcleo da nossa política nacional do meio ambiente é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Então, é um marco bem abrangente. A partir desse marco, se indicou na lei à época, isso foi sendo ajustado ao longo dos anos, alguns desses instrumentos foram recalibrados ou criados depois de 81, mas que vai desde o desafio de estabelecer padrões de qualidade ambiental, seja limites de emissões, outros padrões de qualidade de água, seja lá do que nós estejamos falando. A provocação já à época de que nós fizéssemos e avançássemos para estratégias de ordenamento territorial ambiental, zoneamento ambiental. Isso foi traduzido ao longo desses últimos anos como zoneamento ecológico e econômico. Então, embora haja outros instrumentos de zoneamento ambiental, mas o que se toca hoje com política pública e tal, se circunscreveu ao chamado zoneamento ecológico e econômico. Avaliação ambiental, avaliação de impactos ambientais, que a própria lei trata isso num item separado enquanto instrumentos de licenciamento ambiental, mas no Brasil 99% que nós fazemos de avaliação de impactos ambientais está circunscrito ao licenciamento ambiental. Existem outros instrumentos que poderiam estar fora do escopo de licenciamento, como avaliação ambiental estratégica, avaliação integrada de bacias, algumas outras experiências que inclusive o Brasil já desenvolveu em algum momento, mas isso nunca foi consolidado no marco legal brasileiro. Então, a avaliação de impacto, por exemplo, ficou circunscrito
no âmbito do licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos já previsto à época para estabelecimento da nossa política nacional de meio ambiente. Obviamente, um conjunto de outros aspectos, como a indicação da necessidade de incentivos à absorção de tecnologia voltada à produção ambiental. Esse é algo que o Brasil, de fato, avançou muito pouco, né? E a parte da crítica que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Nós somos, às vezes, muito hábeis em criar instrumentos burocráticos, cartoriais de controle, mas muito pouco capacitados ou habilitados em ter política de longo prazo, de indução ao desenvolvimento tecnológico associado à conservação ambiental, cruzar isso com estímulos econômicos, com incentivos econômicos, com incentivos tributários. Se vocês têm acompanhado a agenda do desenvolvimento, do enfrentamento das crises nos últimos meses, vocês têm visto que todos os sinais que nós temos dado, do ponto de vista tributário, de benefícios fiscais, de indução à saída da crise, são sinais cruzados ou invertidos em relação ao que se desejaria de uma política que de fato induzisse a melhor tecnologia para a proteção do meio ambiente. Né? Quando a gente quer resolver o problema do emprego no setor automobilístico, o que a gente faz é reduzir tarifa para que todo mundo compre carro, ao invés de criar mecanismos de melhoria tecnológica para que a gente pudesse renovar o nosso parque tecnológico brasileiro de veículos e caminhar para veículos mais eficientes, novas matrizes energéticas dos nossos veículos, como elétricos, como hidrogênio, seja lá o que for e tal. A solução mais simples é reduz tarifa, todo mundo compra carro, mantém os empregos, a gente entope as nossas ruas e aumenta nossas emissões. Portanto, assim, nós temos avançado muito pouco, mas isso está na lei desde 81 e como desafio. No caso de espaços, criação de espaços especialmente protegidos era um outro instrumento da lei. Isso se desdobrou no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criando a lei do SNUC, né, que aí criou um arcabouço, um conjunto de categorias próprias para isso. O Sistema Nacional de Informações, que estava previsto na Lei de Direito desde 1991 e que isso virou no âmbito da política nacional um site, uma página na internet do Ministério do Ambiente, que nem de longe arranha o desafio de ter algo que a gente pudesse chamar de um Sistema Nacional de Ambiente. É uma piada como a gente trata essa oportunidade que a lei indicou lá na frente. Tá? Então, o chamado CINIMA hoje nem de longe arranha o que poderia, o que deveria ser. O relatório de qualidade ambiental, outro daqueles instrumentos previstos na lei, que ou não foi entendido, né, ou de fato não pegou, porque também a gente não desenvolveu isso e eu vou discutir um pouco mais à frente isso, como que a gente poderia enfrentar. E em 88, já passado aí, quase uma década da lei da política nacional, muito daquilo se consolida e se amarra na Constituição. Então, para quem não é brasileiro aqui, diferente de outras constituições nacionais ou federais, a nossa Constituição brasileira é muito detalhista. Então, aspectos que dificilmente constariam de constituições de outros países, aqui no Brasil nós temos. Né? E no detalhe na Constituição Federal, para o bem e para o mal. Né? Para o bem, porque de fato tem alguns aspectos que têm protegido a cidadania nessas últimas décadas. Para o mal, porque às vezes a gente fica preso e amarrado a algumas coisas que poderiam ter uma dinâmica um pouco mais adequada. De qualquer forma, a Constituição Federal consolidou uma visão de que o meio ambiente ele é um direito de todos, ele é um direito comum, que boa parte dos bens ambientais são bens ambientais de uso comum do povo, são bens ambientais que devem estar orientados a garantir qualidade de vida e vida da população, e impôs ao poder público a obrigação de criar os instrumentos necessários para manter a qualidade ambiental, manter os bens ambientais, manter nossos ativos ambientais, defender a coletividade, inclusive do ponto de vista intergeracional, ou seja, tanto para as presentes quanto para a futura geração. Então, de fato, um enunciado bastante ambicioso. Quando nós vamos para a forma de garantir a efetividade desses direitos, de novo, a gente lista os instrumentos todos que deveriam conter. Então, isso vai desde proteger e restaurar processos ecológicos, preservar patrimônio genético, espaços especialmente territoriais, especialmente protegidos, unidades de conservação e outros, a exigência do estudo de prévio impacto ambiental para empreendimentos de impacto significativo, ou seja, algo bastante detalhado para constar, inclusive, de uma Constituição Federal, mas que estão lá, a obrigação do poder público de controlar a produção, as obras, as atividades de potencial impacto à qualidade ambiental e que comportem risco à vida e tal, e, obviamente, educação ambiental, proteção da fauna e um conjunto de outros desafios. Ou seja, a nossa Constituição cravou um conjunto de instrumentos, um conjunto de formas e tal.
O debate que eu queria fazer, antes de entrar para o próximo slide, e todos vocês aqui, de uma forma geral, interagem diretamente com isso, seja como cidadão, seja como pesquisador, seja como usuário do serviço de um órgão ambiental, a discussão que a gente precisa fazer, bem, passado 30 e poucos anos da Lei da Política Nacional do Ambiente, o que nós temos hoje efetivamente? E como que nós estamos manejando essas ferramentas que a gente criou ou instituiu a partir da Lei da Política Nacional e tal. Então eu vou fazer uma avaliação pessoal, obviamente, fruto um pouco da experiência que a gente está tendo, fruto da minha experiência profissional nos órgãos, mas se a gente for olhar do ponto de vista da organização dos instrumentos, quais foram os instrumentos previstos em lei que de fato pegaram? Então nós temos, obviamente, o sistema de licenciamento ambiental, que é um sistema que pegou o Brasil, né? Ou seja, hoje todos os estados brasileiros têm órgãos ambientais, todos os estados brasileiros têm normativas e um conjunto imenso de regramentos associado ao licenciamento ambiental, à fiscalização, ao controle ambiental. O governo federal, né, repactuou com os estados e construiu o seu limite entre o que é papel federal e o que é papel dos estados. Desde 1997, com a resolução do CONAMA 237, vem se pactuando o papel da entrada do município nesse processo, já que um outro elemento diferencial da nossa Constituição brasileira, que também é uma novidade, é uma jabuticaba, né, daquelas coisas que só existem no Brasil, mas aqui no Brasil nós temos independência entre os entes federativos, né? Isso é uma coisa rara no mundo. No geral você tem ou um nível, que são os tais estados unitários, né? Então você pega um país que divide em regiões, em localidades, em vilas, mas você tem um estado unitário, um governo que repercute e divide o poder, mas do ponto de vista normativo, de regra e tal. E você tem uma boa parte dos países que tem dois níveis relativamente de independência, ou com algum tipo de interdependência. Aqui no Brasil, em tese, nós somos uma república federativa com 3 níveis, onde há que se garantir a autonomia e independência dos entes, ou seja, Estado, União, Estados e municípios são entes federativos autônomos, né? Podem fazer leis próprias, podem criar estruturas administrativas próprias, e no caso de meio ambiente, nós introduzimos ainda uma novidade no capítulo especial, que além da autonomia, nós definimos que meio ambiente ele é uma responsabilidade comum dos entes, então todos os 3 entes têm obrigação de cumprir isso aqui que a Constituição diz. Além de ser comum, é obrigação de todos, ela é compartilhada, ou seja, eu preciso dividir responsabilidade com o outro ente. Por quê? Porque o meio ambiente não pode ser compartimentado. Eu não tenho como compartimentar esse pedacinho aqui o Estado cuida, esse pedacinho o município cuida, esse pedacinho tem processos ecológicos, tem riscos ambientais e tal, que transcendem os limites políticos, as possibilidades da gente dividir ele em setor. Então ele tem que ser compartilhado. E, além de ser comum e compartilhado, ele ainda é supletivo. Ou seja, se um não agir, o outro tem que agir. Considerando que é obrigação do poder público proteger o meio ambiente e proteger a vida humana. Portanto, eu não posso dizer, não, isso é obrigação da prefeitura, a prefeitura não fez, eu não vou fazer. Ou a União falar, não, isso é obrigação do Estado, o Estado não fez, eu não vou fazer. Então, é uma obrigação, é uma responsabilidade supletiva. Se um não fez, o outro tem a obrigação de supletivamente agir. Isso gerou uma confusão imensa ao longo desses últimos quase 20 e poucos anos aí de vigência da Constituição, mas que agora, recentemente, o ano passado, foi regulamentado esse artigo da lei, que era o artigo 23 da Constituição Federal, que regulamentou essas responsabilidades comuns, compartilhadas e supletivas entre os órgãos, que é a chamada Lei Complementar 140, que define o que é o papel da União, o que é o papel do município, o que é o papel do Estado e como essas responsabilidades comuns e supletivas serão operadas e tal. E, portanto, nós estamos agora num momento novo, normativo, que é, de fato, aquilo que no passado era entendido como algo que os municípios poderiam ou não fazer, ou que os municípios teriam que pedir licença para os estados para exercer as suas atribuições na área ambiental, agora com a LC 140 está entendido que não, é obrigação do município fazer. Né? Empreendimentos, impactos locais, o município tem que fazer. Ele não pode falar, não quero ou não vou, eu tenho que pedir licença para o Estado se eu posso ou não posso licenciar, se eu posso ou não posso fiscalizar, se eu posso ou não posso controlar, como muitos estados sempre trataram. Né? Você tem que pedir licença para mim, eu faço um convênio, te dou delegação de poder e você faz. Então a LC 140 formalizou o papel do município, porque Estados e União já está mais ou menos estruturado, e portanto a gente tem um momento novo de tratar esse processo de licenciamento. Então licenciamento, controle ambiental, quando a gente entende que licenciamento é controle da qualidade ambiental, como instrumento de licenciamento, a fiscalização que deveria vir junto e o monitoramento que deveria estar integrado, pegando aqui o controle ambiental
nessa visão mais circunscrita um pouco, isso de fato foi uma ferramenta que pegou. Outra que pegou foi a criação de um sistema de áreas protegidas, de espaços territorialmente protegidos. Né? O Brasil, ao longo dessas últimas décadas, avançou fortemente na criação de áreas protegidas. Né? Então, para algumas regiões do Brasil, hoje nós temos alguns estados que nós chegamos a ter, como o estado do Amapá, 73% do estado em áreas protegidas, entre unidade de conservação e terras indígenas e tal. Mas se você pega para a Amazônia, a gente já tem quase 50% do território da Amazônia em espaços protegidos. Você tem alguns biomas e algumas regiões relativamente bem protegidos. Tem outras, como Caatinga, Pantanal, Pampa, que são, digamos, os biomas abandonados, que você tem ainda percentuais absurdamente baixos, 4% de áreas protegidas, etc. Mas, de qualquer forma, quando você olha os números nacionais, e sobretudo o que foi feito nas últimas décadas, nós criamos, nos últimos 10 anos, nós criamos mais de 50 milhões de hectares em áreas protegidas, em unidades de conservação do Brasil. Isso é praticamente uma Alemanha inteira sendo designada como unidade de conservação. Poucos países do mundo arranjam coisas parecidas com isso. Portanto, assim, você tem algumas ferramentas que pegaram, entretanto, pegou o como. Então, não vou nem entrar nas outras, porque a história do patrimônio genético, até hoje, está absurdamente mal resolvida, tanto para a academia, quanto para as empresas, quanto para as comunidades, quanto para todo mundo. Que mais? Educação ambiental nesse país é coisa de militância de ONG ambientalista ou de professores engajados e tal, mas não é algo que pegou em escala nacional, como processos que deveriam de fato. Então, que mais? Estratégias de proteção de espécie. Agora que a gente começa a ver alguns movimentos de tentar qualificar os instrumentos da lista de proteção de espécie ameaçada, mas durante os últimos 10, 15 anos bastava publicar uma listazinha e todo mundo estava com consciência aliviada de que não, nós estamos protegendo as espécies ameaçadas porque nós publicamos uma lista, está lá, pendurada na parede. Agora que a gente começa a ver algum ensaio de fato, fazer os planos de ação para a conservação de espécies, de fato, colocar em campo esses planos de proteção e ação para recuperar ou diminuir o risco ou recuperar populações. Portanto, a gente tem visto melhoria nesses processos de enfrentamento do desafio de proteção de espécies, mas durante muito tempo a gente se contentava em ter um livrinho vermelho na estande. Ainda tem que avançar muito, obviamente, porque a gente ainda está, digamos, no século passado, literalmente, nessa agenda. E por aí vai, vários outros que a gente poderia pegar. A agenda de água criou uma autonomia própria a partir da lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, o que teve suas vantagens, porque de fato a agenda de água, outorga, cobrança, gestão avançou bastante no Brasil. Por outro lado, um risco que ela foi meio que se autonomizando da agenda ambiental. A água foi sendo tratada como uma coisa à parte da agenda de controle de qualidade ambiental, como se pudesse ser tratado separado do conjunto da obra. Eu posso tratar a água aqui como um insumo, onde eu vou criar mecanismos de gerenciamento e gestão, e isso não dialoga com licenciamento, com controle, com proteção de vazão ecológica, seja lá de quais processos eu precisaria integrar com biodiversidade, etc. Então, há movimentos no Brasil de fazer o reencontro dessas agendas, mas de fato foi uma outra agenda que pegou. Mas a verdade é que, se você for hoje dialogar com os atores sociais principais, vamos pegar o licenciamento, que é o que eu gostaria de abordar, o controle ambiental, que eu gostaria de abordar um pouco mais agora. Não há nenhum setor, ou pelo menos eu não tenho encontrado, nenhum setor que se diz satisfeito com o que nós temos. Você vai para os governos, hoje virou uma piada no Brasil, porque ser um ministro de meio ambiente, ou ser um secretário de meio ambiente municipal ou estadual, o único critério para o governador, para o presidente, para o núcleo do governo avaliar se o secretário é bom ou não, é se ele emite muita licença e o mais rápido possível. Esse é o critério. Nenhum outro elemento da agenda ambiental valora a identificação de um bom secretário. Se ele criou muita unidade de conservação, pode ser um problema. Se ele foi agressivo na proteção de espécies, é um problema maior ainda. Se ele fez muita educação ambiental, ele só fez figuração. Qualquer coisa que você faça, pode pontuar negativamente na tua agenda. A única coisa que pontua positivamente para governo, para dentro do governo, você não teve problema em licenciamento ambiental. As licenças saíram rápidas, todo mundo ficou feliz, a economia desenvolveu, as empresas se instalaram, não teve obstáculo para o desenvolvimento, e a nossa consciência ficou aliviada, porque todo mundo passou por um processo de licenciamento ambiental, e portanto nós somos protegidos, porque tudo que está se instalando passou por um processo de avaliação prévia de impactos, e todas as medidas cabíveis para controlar esses impactos foram tomadas no processo. Então, para governo, para a maior parte do nosso governo, tem passado isso. Isso tem virado critério para definir quem é ministro desse país. Os últimos 2 ministros
estão olhando aqui com a carioca, né? Os últimos 2 ministros, basicamente esse foi o critério, são eficientes para emitir licença, né? E ponto. Então isso é preocupante e obviamente o debate tem que se transcender muito além disso. Então. Esse é um aspecto. Outro aspecto é quando você conversa com as empresas. Teoricamente, se os governos estão dando tanta importância para o licenciamento, as empresas deveriam estar felizes. Né? Porque, de fato, os governos estão se movimentando para resolver o problema de um país que, de fato, é real. Nós passamos 20 anos num país em recessão. Né? Um país onde qualquer ONG ou militante gritava, eu não quero esse empreendimento, e o empreendimento parava, não vinha. Eu falo isso porque eu sou do Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal. Nós passamos 15 anos lutando contra a hidrovia do Paraguai-Paraná. Né? Movimentos ambientalistas, a igreja, comunidade eclesial de base e tal. Tanto que o dia, no Mato Grosso, virou projeto de lei, o dia do Rio Paraguai é o dia 15 de novembro, que foi um dia que comunidades eclesiais, uma ONG local lá de Cáceres, pegou uns 30 barquinhos, atravessaram o Rio Paraguai e por um dia pararam as barcaças que desciam, a barcaça de soja que descia para a Argentina pela hidrovia Paraguai-Paraná. E foi um dia de luta contra a hidrovia Paraguai-Paraná e finalmente aquilo virou o marco Mato Grosso, é o dia do Rio Paraguai. Né? E tal. Acontece que a hidrovia Paraguai-Paraná não saiu por conta da nossa luta, pelo menos essa é a minha avaliação, não saiu porque ninguém podia investir R$1 bilhão há 10 anos atrás para construir uma via que ia dar vazão a 10, 15% da produção de soja do Mato Grosso, porque está numa área isolada, fora do eixo principal de produção de soja do estado. Portanto, tinha um interessezinho ali de empreiteiro, de empresinhas localizadas ali na região do Pantanal, mas estava completamente fora da agenda estratégica econômica da região. Mas para nós que estávamos lá mitando, trancando o rio e tal, não sei o quê, aquilo foi nossa vitória. Né? E tal. Outra coisa é a gente lutar hoje num país que começa a crescer 5%. Porque isso, há 10 anos atrás, era um país que estava em recessão, 20 anos de recessão econômica, 20 anos de incapacidade total do Estado de investir em estrutura, e etc. Tal. Hoje o quadro é diferente. Hoje, quando o governo fala, eu vou construir uma usinazinha ali de 30 bilhões de reais, um ano depois a obra está começando. Entendeu? Como a gente viu em Belo Monte, quando a gente viu outros megas empreendimentos que estão sendo na Amazônia. E por maior que tenha sido a resistência de alguns movimentos sociais locais ou de organizações ambientalistas, contra tudo isso, vai lá e a obra se instala e sai, entre aspas, cumprindo todos os rigores ambientais que a lei exige, tá? Todos os rigores legais que a lei exige. Portanto, o enfrentamento da agenda ambiental hoje, esse é outro aspecto interessante, é totalmente diferente. Você enfrentar a agenda ambiental na área do controle ambiental, que é aquela área mais sensível ao lucro, porque quando a gente está falando de controle ambiental, do que nós estamos falando particularmente? Do nosso ponto de vista ambientalista, pode ser não. O controle ambiental para mim é proteger a qualidade ambiental e proteger espécies, serviços ecológicos, proteger isso, proteger aquilo. Esse é o nosso ponto de vista, é proteger a vida. Do ponto de vista do empreendedor, né, a área de controle ambiental é obrigar ele a impor custos ao seu processo, a tratar as suas externalidades, a assumir as suas externalidades. Aquilo que tradicionalmente ele tenta empurrar para a sociedade, eu gero esse problema, mas como eu estou gerando emprego também, estou gerando renda, estou promovendo desenvolvimento, parte desse meu problema, a sociedade compartilha e paga a conta. É isso que é a externalidade ambiental. Né? O licenciamento, o controle ambiental, esses instrumentos todos, ele é um processo de negociação onde a gente coloca o marco até onde essas externalidades podem ser assumidas pela sociedade e até onde elas não serão assumidas. E ao não serem assumidas, elas viram custo, elas viram encargo para a empresa, para o empreendedor e tal. Então, é uma negociação que, do nosso ponto de vista, às vezes, ela é ambiental, ela está baseada em princípios, digamos, mais éticos, mais de alto nível, mas para o empreendedor, para o fundo de investimento, para quem está colocando dinheiro, é uma mera questão de quantos milhões a mais ou bilhões a mais eu vou ter que arcar para cumprir algo que eu possa ou não concordar e etc. Portanto, é uma luta sempre muito intensa, porque a gente está mexendo no limite de propriedade, o quanto eu posso ou não usar da minha propriedade, e como todos nós sabemos, no capitalismo, propriedade privada é algo sagrado, né? Então você tem o Estado dizendo que você pode usar só 80%, você pode usar só 20% do teu imóvel rural, você pode fazer só isso, você pode fazer só aquilo. Da área que você quer construir loteamento, quer fazer não sei o que, você só pode fazer isso. Então, você está interferindo naquilo que é sagrado, que é o direito de propriedade privada. Esse é o primeiro elemento. Segundo, é um processo de negociação onde você tenta mediar qual é o custo da externalidade que ele vai ter que deixar de ser externalidade e arcar com seus próprios, com seu próprio capital. Então, é basicamente um processo de tensionamento naquilo que é mais sagrado, né, para a livre iniciativa, para a sociedade em qual a gente convive, né, que é essa possibilidade de investir por voto próprio, de ter direito à propriedade, de ter não sei o quê. Portanto, a agenda ambiental, no núcleo do controle ambiental, ela tensiona esse nervo mais sensível
que é o quanto eu vou pagar do meu próprio bolso ou o quanto eu vou empurrar para a sociedade para que ela pague isso diluindo e tal. Portanto, hoje, no momento em que o Brasil volta a crescer 3%, 4%, 5%, o que significa, quando a gente fala a cada 1% do PIB brasileiro, algumas centenas de bilhões em investimento em infraestrutura, né? Porque a cada pontozinho desse do PIB nós estamos falando, olha, são algumas centenas de bilhões a mais que vão ser investidos em estradas, em usinas, em empresas, em indústrias e etc. Tal. Portanto, 1% a mais, 1% a menos, significa algumas milhares de processos de licenciamento e de processos de tensionamento sobre quanto cada parte vai pagar do custo ambiental. Portanto, é óbvio que a agenda de controle ambiental é totalmente sensível à dinâmica econômica do país. Portanto, enfrentar esse debate no momento de recessão é totalmente diferente do que enfrentá-lo agora, que nós estamos enfrentando. Portanto, isso quer dizer o quê? Por que eu estou falando tudo isso, essa introdução longa? Porque construir o arcabouço legal que nós construímos nos últimos 20 anos, no momento em que, vamos lembrar que final da década de 70, 81, é o início da década perdida. Né? O nosso pico da era de ouro do Brasil foi 78, 80 ali. Depois nós passamos a década de 80 inteira e 90 em recessão econômica. Portanto, tudo que nós construímos de base legal, toda a dureza e sofisticação que nós construímos nos instrumentos de controle, nós construímos no momento de recessão econômica. Agora, nós estamos enfrentando um momento de retomada de uma dinâmica de crescimento econômico. O que está por vir, nós acabamos de assistir isso no Código Florestal, né? O que está por vir é que se nós não estivermos adequadamente preparados para efetuar o debate, se nós não formos capazes de também criticar o sistema e perceber que o sistema tem problema e que nós temos que resolver algum desses problemas, né? Nós podemos ficar reféns de defender um processo contra uma locomotiva que vai passar por cima da gente completamente. E hoje já há projetos de lei, casualmente, de um dos deputados líderes do que foi o processo do Código Florestal, o deputado Valdir Colato, de rever o sistema de controle ambiental, que eles estão chamando lá no Congresso de um novo Código Ambiental para o Brasil, que, entre outras coisas, transfere a criação de unidade de conservação para o Congresso, transfere a homologação de terra indígena para o Congresso, joga boa parte do que são regulamentações gerais da quadra ambiental para o Brasil para regulamentação em âmbito estadual e municipal, diminuindo o arcabouço do marco legal brasileiro, porque essa é uma novidade brasileira. O que é marco legal, ele não pode ser reduzido na escala estadual ou municipal. Então, se nós temos uma regra geral de proteção federal, essa regra ela pode ser mais restritiva ou mais dura no âmbito local, nunca mais frouxa. Se eu desmonto a regra geral e passo a montar ela a partir do local, do estado ou do município, quer dizer que eu perco uma referência de quadro geral e passo a tornar essa regra muito mais suscetível às pressões locais, né, ao jogo local. Então, portanto, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: nós estamos enfrentando um momento de alto risco. Né? Eu estava falando para vocês aqui por que as empresas não estão satisfeitas com o licenciamento. Basicamente porque o custo para elas, na visão delas, é caro. Mais caro do que o custo de fazer o licenciamento é a imprevisibilidade, porque um licenciamento hoje ele pode sair em 6 meses, ele pode sair em 4 anos. Né? Isso vai depender de um conjunto de fatores completamente imprevisíveis, né? Completamente ingovernável. Né? O problema, se o licenciamento vai demorar 1 ano ou 2 anos, ele não é nenhum problema, desde que eu saiba. Né? Porque se eu sou um investidor e sei que para eu ter uma autorização de funcionamento eu preciso de 2 anos, eu coloco isso no meu cronograma. Agora, se eu tenho uma previsão de fazer uma obra, né, que tem previsão de estar no chão em 1 ano, e ela demora 3 anos, isso significa que a cada período que eu perco são alguns, potencialmente, em alguns casos, né? Vamos pegar Belo Monte, por exemplo. Cada semana que Belo Monte fica parado, é na casa das dezenas de milhões de reais que estão sendo internalizados como prejuízo, porque tem equipe mobilizada, tem equipamento construído e tal. Então, essa imprevisibilidade do processo, né, a insegurança jurídica que se gerou hoje no Brasil por conta de processos frágeis, mal estruturados, de legislações incoerentes e incompatíveis no âmbito dos Estados da União, em conjunto de problemas que são levados para o cesto, para o berço do licenciamento ambiental e que deveria estar sendo resolvido em outras esferas, tudo isso tem gerado insegurança jurídica, protelações, conflitos, tensionamentos que o setor rural, o setor ambiental, o setor, empresarial está hoje arrepiado com a agenda como o licenciamento no Brasil está estruturado. E há, portanto, uma forte mobilização de mudar isso. Do ponto de vista das ONGs, não há uma crítica estruturada, ou pelo menos não tenho lido nenhum paper ou nenhuma manifestação de coletivos de ONG falando sobre isso, mas a sensação geral é que eu não consigo encontrar ninguém satisfeito. Né? Seja porque os processos são poucos transparentes, seja porque no final da conta todas as licenças saem, né? Por mais que a gente esperneia, cheia e tal, não sei o que, papá, com raríssimas exceções a gente tem visto
alguma grande obra no Brasil que tenha deixado de ser tocada porque a licença não saiu. Então, negocia, tensiona, aumenta o custo, diminui as compensações, inventa algum mecanismo compensatório, regulatório, ajusta o projeto e, ao final da conta, 99,9% dos processos acabam tendo licença. As ONGs, ou a sociedade civil de uma forma geral, acaba acompanhando às vezes 0,1% dos processos. Então, vamos pegar aqui na Bahia, por exemplo, que se somar estados, município e União, possivelmente devem ser mais de 10 mil licenças ou 15 mil licenças emitidas anualmente aqui no estado. É muito provável que aquilo que chama a atenção da sociedade, das ONGs, da academia, não chega a 10 processos por ano. Eu duvido que, se vocês forem lembrar que o ano passado que a gente tenha discutido, que as ONGs tenham se mobilizado, que a academia tenha chamado a atenção aqui, que a gente foi fazer enfrentamento, talvez não tenha chegado a 10 processos. Porto Sul, Veracel, o que mais? Olhando de fora são as duas que eu lembro. Então, a FIOL, o que mais? 2 ou 3 empreendimentos e tal. Só que esses 2 empreendimentos talvez possam ser importantes, e de fato sejam relevantes pelo tamanho e tal, mas os outros 14.997 passaram sem que ninguém olhasse. Se a gente for estimar que são uns 15 mil mais ou menos, que saem anualmente aqui do processo de licenciamento. Então, assim, está todo mundo insatisfeito porque você vê que a qualidade ambiental dos nossos rios, das nossas biotas, está tudo sendo rapidamente degradado. Às vezes a gente consegue polarizar e tensionar num empreendimento, num negocinho, numa coisa pontual que é mais simbólica para chamar a atenção da sociedade, mas é óbvio que aquilo serve como um gesto de grito da sociedade. Mas tem baixíssimo impacto na escala geral do problema de um estado, de uma região, de um país, de uma bacia hidrográfica e tal, porque de fato 99% dos processos que estão tensionando para a degradação daquela região estão fora do que a gente é capaz de acompanhar, do que a gente é capaz de ver, do que a gente é capaz de entender. E, portanto, aqui vai aquele conjunto de outros elementos que poderiam estar suprindo isso. Talvez um sistema de informações ambientais, que está previsto na Lei 31, talvez devesse servir para isso. Um relatório de qualidade ambiental, como está previsto na lei, desde 31, talvez pudesse estar servindo para organizar essas informações que afetam a qualidade ambiental para nós, o conjunto da sociedade, que, portanto, nós pudéssemos nos instrumentalizar para enfrentar esse debate. Portanto, eu vou fazer uma provocação, que é uma forma de pensar como a gente poderia estar exercitando o livre pensar para enfrentar esse debate. Na minha visão, basicamente é o seguinte: como está estruturada a área de controle ambiental hoje, no sentido amplo, ou seja, licenciamento, fiscalização, monitoramento, ele faliu. Eu diria assim, se não serve para nada, ele serve para a gente marcar posição pontualmente em casos excepcionais e intervir para ajudar a melhorar a performance pontualmente de alguns projetos. Em termos de assegurar a qualidade ambiental, no sentido mais macro, mais amplo, ele não cumpriu ao que veio e tem poucos sinais de que será capaz de cumprir para frente. E principalmente por que eu digo isso? Primeiro, porque se a gente for olhar os últimos 20 anos, a gente teve processos crescentes de degradação ambiental em várias frentes, embora a gente tenha conseguido recuar, como foi o caso de Cubatão, onde nós tivemos uma melhoria inequívoca de 80 para cá e outros casos simbólicos, mas o fato principal é que esses sistemas todos de licenciamento, de controle, de outorga, de anuência, de autorizações, etc. Eles foram se consolidando no Brasil como um sistema de emissão de ato administrativo. Então a lógica dos órgãos ambientais, ela começou a ser medida pelo número de atos que eu emito, pelo volume de atos que são emitidos, pelo número de funcionários necessários que eu preciso ter no meu órgão ambiental para emitir isso. E o resultado é que você entra hoje, eu já tinha comentado isso na nossa reunião aqui alguns meses atrás, em qualquer órgão ambiental desse país, em qualquer um, sem diferença. Você vai de São Paulo, Minas Gerais, que é o nosso Sul Maravilha, ao Pará, onde eu fui secretário de Meio Ambiente, que é um estado difícil, a qualquer outro estado dessa federação, a diferença real na área de controle ambiental vai ser muito pouca. Então, o que você tem lá dentro é 90%, aproximadamente, a gente tem feito esses números, estamos levantando esses dados nos estados onde a gente trabalha, a variação é muito pequena, mas basicamente, se a gente for arredondar para efeito simbólico aqui, aproximadamente 90% do pessoal do órgão ambiental voltado à aplicação dos instrumentos de controle da qualidade ambiental, eles estão circunscritos ao instrumento da emissão de licenças. Emissão de licença. Então, é uma força de trabalho do órgão ambiental que está presa entre o carimbo do protocolo e o carimbo da emissão da licença. Basicamente em análise de papel, em análise de documento preso atrás de uma mesa dentro do órgão ambiental. Quando você vai para a área de fiscalização, que empresa pela lógica do sistema, você deveria ter um processo de licença que é um momento de pactuação entre o poder público e o privado.
onde eu disciplino os limites até onde o privado pode ir e pactuo responsabilidades, né, dentro daqueles limites que ele deve cumprir para com o Estado, não para o órgão ambiental. A responsabilidade do privado é com o Estado brasileiro, com a sociedade. Mas o instrumento da licença é esse instrumento jurídico de pactuação desses limites e dessas obrigações. Portanto, esse momento, ele deveria ser checado imediatamente pela fiscalização ambiental, que deveria estar checando se aquelas obrigações, se aqueles limites impostos foram ou estão sendo cumpridos, foram ou estão sendo feitos de acordo com os impactos analisados na avaliação de impacto. Portanto, se de fato eu estou cumprindo aquilo que eu prometi na licença, se eu estou fazendo meu empreendimento de acordo com o que eu indiquei no meu estudo de impacto ambiental, se a avaliação de impacto ambiental realmente foi capaz de capturar os principais impactos e eles estão se realizando de acordo com o previsto, porque é óbvio que se eu emito uma licença, se há um processo de licenciamento, é porque haverão impactos, haverá prejuízo. O estudo ele serve para mensurar o tamanho desses prejuízos e ações necessárias para mitigá-los, manejá-los, compensá-los, recuperá-los, etc. Tal. Portanto, a chave do processo deveria ser checar. Né? Eu pactuei, eu barrei um compromisso, eu defini um limite, eu vou checar se esse limite está sendo cumprido. Quando a gente vai para os órgãos ambientais hoje, um órgão ambiental no Brasil hoje, que tem 10% do seu pessoal dedicado à fiscalização, é o teto. É o teto. No geral, você tem 5%, 3%, 2%, 4% dedicado do quadro pessoal, dedicado à fiscalização. Aí tudo bem, então, sendo poucos, mas se fossem muito efetivos, poderiam cumprir. Aí você vai olhar o que o pessoal da fiscalização está fazendo hoje. Eu estou aqui generalizando números, claro que isso de estado para estado varia, de órgão ambiental para órgão ambiental pode variar um pouquinho, mas 90% do que o setor de fiscalização hoje dos órgãos ambientais fazem é denúncia. Seja motivado pelo Ministério Público, seja motivado pelo próprio impulso do órgão ambiental, seja motivado pela denúncia cidadã, seja motivado por acidentes ambientais, por denúncia de risco, denúncia de crime, denúncia de não sei o que e tal. 0, alguma coisa por cento está vinculado a monitorar as obrigações, monitorar o cumprimento dos limites, monitorar o cumprimento de condicionantes. Portanto, a licença ambiental hoje virou uma licença para matar. Porque eu pego aquela licença, ela tem 30, 40, 50, 60 condicionantes, um número imenso de obrigações para eu cumprir, só que eu, como empreendedor, sei que ninguém jamais vai, ou raramente, a menos que eu caia um raio na minha cabeça, eu vou ser fiscalizado, controlado e monitorado daquilo e tal. Claro, existem mecanismos de controle, digamos, ad hoc, né? Eu vou ter que renovar minha licença, eu vou ter que prestar conta ao órgão, eu vou ter que estar não sei o quê. Mas eles têm sido pouco efetivos nesses processos para garantir que de fato se cumpra. E quando a gente vai olhar o monitoramento, então a gente fala, não, eu licenciei, eu fui lá e fiscalizei, depois eu peguei esses dados, que a fiscalização é sempre amostral, e integrei isso numa base de dados que informa a sociedade como que eu estou garantindo a qualidade ambiental. Então, em tese de monitoramento, deveria ser o produto final. O produto final de um órgão ambiental não é o número de licença emitida. Ele deveria ser um sistema que apresente à sociedade, eu estou cumprindo meu papel constitucional de garantir qualidade ambiental e proteção à vida, e aqui está o que eu tenho feito. Então, eu emiti o ano passado 15 mil licenças, essas 15 mil licenças tiveram tais perfis, tiveram tal pressão sobre as biotas, sobre as bacias, sobre os recursos ambientais, sobre o serviço, sobre a vida e tal. Eu mitiguei esse daqui dessa forma e tal, está aqui os dados, qualquer cidadão pode fiscalizar, acompanhar, denunciar e tal. Eu tenho tudo isso integrado. Existe isso em algum lugar do Brasil? Nenhum. Não tem nenhum único órgão ambiental nesse país que tenha algo nem parecido com isso. Nem parecido. Quando a gente vai olhar o que tem de monitoramento nos estados brasileiros, no geral você tem isso que você vê aqui na rua de Salvador. Uma plaquinha, uma estaçãozinha embaixo, automatizada, que não precisa de ninguém estar lá mexendo, dizendo o ar hoje está muito bom. Está lá, monitoramento da qualidade do ar. Isso tem em São Paulo, tem aqui, tem no Rio de Janeiro, tem vários outros lugares. Quando é muito sofisticado, isso está integrado numa páginazinha na internet, que mostra os manchinhos lá da cidade, onde está pior ou melhor a qualidade de água naquele dia, acabou. Qualidade de água. Meu estado, Mato Grosso do Sul, tem 20 anos de monitoramento de qualidade de água. Então você abre o site lá da SEMA do Mato Grosso do Sul, Rio Sul, tem lá todos os trechinhos de rio, vermelhinho, amarelo, verdinho, onde está bom, onde está ruim, onde está não sei o que e tal. O que a gente faz com aquilo? Zero. Nada. Está lá enfeitando o mapa e tal. Então, quando a gente diz que faz monitoramento, a gente faz monitoramento de índices pontuais de um atributo ou outro daquilo que seria a qualidade ambiental. Ou é o ar, ou é a água, ou é a balneabilidade, ou é não sei o quê. Geralmente motivado por alguma pressão localizada, pontual. Então, Salvador começou a incomodar a qualidade do ar, aí alguém vai lá e enche a cidade de monitoramento. A qualidade da água, porque os peixes estão subindo do Pantanal, então tem que montar uma rede para a gente assegurar o peixe e o turismo no Pantanal, então monta uma redezinha de coleta de dados para mostrar que a gente está monitorando e acompanhando a água da qualidade da bacia pantaneira. Quando você entra dentro do órgão ambiental, né, e fala assim, cadê o setor de monitoramento? Onde que está aqui e tal?
Nos estados onde eu achei um setor de monitoramento e tal, no geral o setor de monitoramento é o setor que protege o secretário. Então tem um setor aqui que toda vez que o Ministério Público enche o saco, eu tenho uma equipezinha que prepara um relatório para dizer, olha, eu fiz as licenças, eu fiz tanta fiscalização, eu fiz tanto não sei o quê, eu verifiquei tanto e tal, consolido um relatóriozinho para entregar para o Ministério Público, para o juiz, para o governador, quando o governador acha que os processos não estão andando e tal. Monitoramento integrado mesmo. Perfeito. Monitoramento integrado a gente não vê. Então, a provocação que eu tenho feito é que, sim, se nós achamos que o que está aí não serve, né, o que a gente coloca no lugar? E como a gente coloca no lugar? Então, a provocação que eu estou fazer, e a gente tem se debruçado nisso, e, portanto, não é uma receita, não é nada do tipo, é mais uma provocação porque não é receita prontas e não é receita fácil de construir. Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer nos próximos meses para contrapor, inclusive, o debate que o Congresso fará. Na minha visão, é possível, com a lei que nós temos aí, pelo menos o marco geral, talvez para marco infralegal a gente tem que jogar no lixo um monte de coisa, mas o marco legal que nós temos, a Constituição Federal e a Lei da Política Nacional do Ambiente, a gente pode reconstruir o sistema usando esses marcos. Por exemplo, uma provocação, isso é só meramente ilustrativo. Se nós considerarmos que o nosso objetivo não é ter uma licença, mas é ter qualidade ambiental, talvez nós pudéssemos pensar num sistema a ser construído daqui para frente nas próximas gerações, vocês estão começando mestrados agora, que a gente pudesse, de fato, consolidar aquilo que a lei diz, nós temos que ter padrões de qualidade ambiental. Hoje nós temos padrões para NOx, nós temos padrão para enxofre, para chumbo, não sei o quê, para coisa assim, ultra detalhada. Então, o diesel agora vai ter que estar tal concentração de enxofre máximo, ponto. Bem, mas aí, e o enxofre que está nos outros processos industriais? E o chumbo que está no nada? Eu peguei um setorzinho, fiz uma resolução programa para ele, o resto do problema, isso não foi me demandado ainda, eu não preciso enfrentar. Não. Talvez a gente tenha que partir do outro problema. Assim, eu não quero tratar o diesel pontualmente, eu quero tratar a qualidade do ar. A qualidade do ar em áreas, regiões metropolitanas que tem forte pressão de adensamento de automóveis, de indústria e tal, quais são os principais poluentes que fazem mal à saúde e como eu vou tratar esse conjunto de poluentes, como esse debate tal. Hoje não, hoje eu escolhi alguns. Então, o enxofre, o óxido nitroso, o outro tal, eu pego 2 ou 3 desses, faço uma resolução, isso, entendeu? No somar do processo, pouco adiciona. Talvez eu tivesse que, de fato, estruturar um conjunto de padrões de qualidade ambiental associado à qualidade ambiental que eu busco. Esse processo deveria ter um baseline. Qual que é o nosso baseline hoje? Qual que era o nosso baseline na década de 70? De onde nós caminhamos de 80, 81 para cá com a Política Nacional do Meio Ambiente? O que a Política Nacional do Meio Ambiente ajudou a gente a proteger ou a reduzir perdas e danos? Ou tal? Onde que está o processo? Então, talvez o que está lá na lei, que é a exigência de qualidade ambiental, pudesse ser um instrumento de gestão. Não um relatório, um livro para ir para o armário, mas um instrumento de gestão que define um baseline, que seja um instrumento, digamos, de constrangimento da sociedade para os gestores, para que a sociedade vire para o gestor e falar, olha, senhor secretário, o senhor assumiu aqui, tem 4 anos de gestão, senhor governador, e a meta do senhor é sair de 5% de área protegida do estado da Bahia para chegar a 15%. Né? Esses 15% que é obrigado, ou 10% vão pegar aqui, ou 17%, né, que é a obrigação da CDB agora. Esses 17% tem que estar distribuído X em Mata Atlântica, X no Cerrado, X na Caatinga, tanto em áreas marinhas, tanto não sei o quê. Portanto, você tem aqui um baseline atual, hoje a Bahia está desse jeito, e tem um desafio a se buscar. O zoneamento ecológico como interface entre a ação privada, a ação produtiva, a ação humana e esse conjunto de instrumentos normativos, ou de pactuação, porque mais do que normativo, um relatório de qualidade ambiental nesse nível, que ele parte do baseline e defina metas de chegada e tal, ele deveria ser processo de pactuação. Então, a gente, como por exemplo, a gente partiu na CDB de 10%, a última meta da Convenção de Diversidade das Partes era alcançar 10% dos ecossistemas no planeta, hoje nós alcançamos agora 17%, e portanto são metas que a gente vai repactuando na sociedade. Então nós podemos começar com metas mais ambiciosas e ver que a gente não é capaz de cumprir, podemos começar com metas modestas e na luta social, na dinâmica social, ampliar essas metas, mas o importante é que a gente tenha uma situação de baseline, de como está o nosso quadro ambiental e para onde nós queremos ir. Os instrumentos, licenciamento, monitoramento, criação de UC, plano de ação de espécie, seja o que for, deveria responder a isso. Hoje esses instrumentos todos que nós criamos não respondem a nada. A quem responde? Entendeu? A quem responde o licenciamento? Áreas protegidas. Eu fui diretor de ecossistemas do IBAMA, área, antes do Chico Mendes, que gerencia as áreas protegidas do Brasil. 90% das áreas protegidas que nós criamos no Brasil são áreas criadas na oportunidade.
é quando você tem um presidente, um governador, uma janela de um ano que não é eleitoral, que você pode empurrar um processo que tem pouca resistência local, que os interesses contrários não se mobilizaram ainda, você empurra e cria unidade e tal. Está longe de ser um processo, entendeu, mais transparente, mais negociado, mais folgado, que a gente possa ir escolhendo onde são as áreas estratégicas para a criação. Portanto, talvez nós pudéssemos partir de baselines e de padrões de qualidade para processo de pactuação. Então, onde que nós queremos chegar em termos de quais são os instrumentos para se alcançar a qualidade ambiental, para se alcançar a proteção de biomas e ecossistemas frágeis, para alcançar a proteção de espécies ameaçadas ou críticas, para proteger recursos vitais à vida e à produção, como recursos hídricos, e, portanto, consolidar sistemas de monitoramento que, de fato, permitissem entregar à sociedade o produto que a Constituição pede. Porque um órgão ambiental existe para entregar à sociedade qualidade ambiental. Não para entregar licença, não para entregar anuência, não para entregar outorga, não para entregar hectares de área cercada com checklist dentro. Né? Mas sim para proteger processos ecológicos em UCs, proteger qualidade ambiental em licenças e pactuações e outros e tal. Integração de políticas públicas em tal e um sistema de informação nacional que pudesse, a despeito da nossa fragmentação federativa, né, da nossa divisão e autonomia dos entes entre Estado, Município e União, que a gente pudesse consolidar essas informações, porque o ambiente não se separa nos limites da política. Né? Portanto, há que se ter um esforço de coleção de dados e, portanto, o nosso produto final de um processo como esse deveria ser qualidade ambiental. E qualidade ambiental que possa ser traduzida ao cidadão. Portanto, se eu não sou capaz de, no final do processo, fazer com que o cidadão se sinta mais ou menos seguro com a minha ação como órgão de controle ambiental, eu não estou entregando aquilo que eu me obriguei na Constituição Federal ou na Lei de Política Nacional. Né? Porque eu chegar no final do ano e falar, esse ano eu criei 1 milhão de hectares de áreas protegidas, eu criei 10 planos de ação de espécie ameaçada, eu emiti 15 mil licenças, eu multei e autuei 12 mil infratores, eu prendi 10 mil passarinhos, soltei 10 mil passarinhos que estavam presos no tráfico de tal, eu prendi não sei quantos infratores ambientais, tal. Nada disso diz nada. Isso é muito, é pouco? Isso impactou ou não impactou? Esses números não dizem absolutamente nada. E quando a gente tem algum órgão de meio ambiente um pouco mais qualificado nesse país, isso é o máximo que eles são capazes de entregar. Então, quando você pega estados um pouquinho mais estruturados, você pega um relatório de execução de uma secretaria no final do ano, quando ela é bem organizada, ela entrega isso. Esse ano eu emiti X mil licenças, eu consolidei planos de manejo de 10 unidades de conservação, eu criei mais 1 milhão de hectares, ou X mil hectares, eu fiz isso e tal. Isso não diz nada. Né? O que nós devíamos estar dizendo era o seguinte, o licenciamento ambiental, a criação de UC, a outorga, os instrumentos econômicos, etc., tudo isso que eu criei, eles são ferramentas. Né? Eu não posso um pedreiro chegar no final de uma empreita peguei a casa do Pedro para fazer, o Pedro deu lá um projeto para mim, no final do processo eu cheguei para o Pedro e falei, Pedro, cumpri meu trabalho. Eu usei 30 serrotes, 10 martelos, 500 e tal, e pronto, o Pedro olha aquela lista de martelos, serrote, massa, pedreiro e tal, fala, legal, você fez um bom trabalho. Tudo isso é óbvio que esse não será o critério. Ele vai olhar para casa, olhar o projeto, que foi o baseline dele, e falar, olha, de fato, não me importa quantos serrados você usou, quantos serrotes, quantos martelos, se você usou 10 pedreiros, 5 pedreiros, nada disso não importa. O que importa é que você cumpriu a meta que eu tinha colocado para você no projeto de ter uma casa com padrão arquitetônico, com a qualidade disso, com a qualidade de tal, e ela é condizente com o que eu esperava, e portanto é isso que eu queria que você me entregasse. O resto todo, no meio, os instrumentos todos que usou, se socou a terra-mão, se socou com tal, não faz nenhuma diferença para aquilo que de fato me interessa saber no final do processo. É o seguinte, eu quero ter uma boa casa, no padrão que eu pactuei com você, etc. Tal. Essa boa casa é o que os órgãos ambientais deveriam nos entregar. Nenhum órgão ambiental hoje é capaz de dizer se ele está entregando uma boa casa ou não. O máximo que um bom órgão ambiental hoje no país, do jeito que está estruturado, pode dizer é o seguinte, eu estou usando bons serrotes, eu estou escolhendo os melhores martelos que a gente tem disponível no mercado, eu só estou usando prego que não usou usa de trabalho escravo, eu estou não sei o que, assim, os mais sofisticados são isso. Né? Mas isso para nós não diz absolutamente nada. Eu acho que é esse desafio de reestruturar isso, que eu acho que nós temos que pensar, e é para isso que eu tenho que provocar vocês hoje. Então, desculpa por não ser um processo mais estruturado, mas pelo menos a minha intenção hoje aqui era provocar um pouco vocês para isso. Como é um grupo que eu estou vendo aqui muito jovem, né, eu sei que a gente terá chance nos próximos 30 anos de consertar esse processo. Quem sabe daqui a 30 anos nós ainda estaremos por aqui para ouvir o que nós somos capazes de fazer. Obrigado. Nós temos 10 minutos para a discussão.
Aí, inscrições, e a gente também conseguiu um microfone sem fio lá, enquanto não chega. Pedro. Chega com muita facilidade. Eu queria agradecer a palestra, né? Já estou dando uma outra palestra no momento, é igualmente instigante, igualmente interessante. Eu acho que são esses assuntos que a gente está querendo discutir de fato e a gente tem se debruçado sobre o impacto desses temas, não de modo tão integrado no mundo. Agora, eu queria saber de você, na verdade, uma experiência pessoal sua. Você tem uma relação muito maior que nós aqui na academia, com o setor político, o setor social, mais diretamente vinculado com o andar da carruagem nessas atividades todas. O quanto que esse tipo de percepção que você tem, ou que a SE tem sobre esse assunto, tem penetração ou é compartilhado, ou pelo menos algumas esferas da área mais relacionada com as administrações de governo, que não sejam federais, mas pelo menos estaduais. O quanto que tem repercussão essa sensação de que todo mundo sabe que isso está ruim, né? Que o sistema ambiental não funciona para nenhuma das partes envolvidas, mas o quanto que há uma expectativa de que é possível fazer algo melhor do que isso, e se existe alguma coisa acontecendo para que isso não... Qual que é a sua percepção sobre isso? Pedro, a minha percepção é a seguinte: eu acho que está começando um processo de fervura em torno desse tema. Claro que ferve mais rápido para o lado que quer resolver o seu problema. Então, setor empresarial, bancada ruralistas e outros do Congresso estão mais rápido que a gente, por exemplo. Então, há um movimento forte e tal. Esse é um tema que eu diria que ele está cada vez mais presente na mesa dos governos estaduais. Você olha 5 anos atrás, 10 anos atrás, um governador nem acompanhava o que acontecia no órgão ambiental, nem estava aí. Hoje, todo governador sabe o que acontece, escolhe a dedo do seu secretário, por bem e por mal, né? E, portanto, é algo que está no núcleo do debate do governo. E tal. Claro que eu diria que está enviesado. Em 90% dos casos, ele está sendo tratado como um problema meramente de gestão. O secretário é bom ou ruim, a qualidade dos técnicos é boa ou ruim, eu tenho uma estrutura melhor ou pior. Eu acho que tudo isso é besteira, né? Mesmo que a gente tenha o melhor secretário do mundo, os melhores técnicos do mundo, a nossa cultura institucional, do jeito que ela se moldou, é insolúvel. É insolúvel. Ou a gente enfrenta um problema de que o problema é mais profundo do que meramente o fato de ter um secretário pior ou melhor, do que ter uma equipe técnica frágil, mal paga, com salários e tal, com uma secretaria caindo ao pedaço, seja lá o que for que a gente vê em muitos estados brasileiros. Mesmo que você reestruture o prédio, melhore o salário e tal, não vai resolver o problema. Tem um problema de mais profundidade. Onde que eu vejo uns sinais bons disso? Né? Primeiro é o seguinte: o Tribunal de Contas, esse seria um material interessante de quem gostar do tema recuperar. O Tribunal de Contas fez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma avaliação qualitativa no IBAMA. Porque o Tribunal de Contas, além de ir para os órgãos e ver se eles estão gastando bem o dinheiro, pegar a nota fiscal, como que gastou e tal, ele também faz o que eles chamam de avaliação qualitativa. Eles vão para o órgão e questionam o órgão público se ele está ou não cumprindo o papel dele e gastando bem o dinheiro do cidadão para a finalidade. Então ele não quer saber se a diária, né, ou a passagem foi cara ou barata, mas ele quer saber assim, se você usou essa diária e tal para cumprir a finalidade, a tua finalidade está sendo cumprida. Então o Tribunal de Contas foi para dentro do IBAMA e fez uma avaliação do sistema de licenciamento ambiental do IBAMA. Gerou um relatório de 80 páginas. Casualmente, né, para vocês aqui, o relator desse processo é o ministro baiano, Haroldo Cedras, e fez um relatório duro, que para um bom entendedor, para quem conhece licenciamento ambiental, basicamente diz no relatório o seguinte: esse papo de análise ambiental integrada de impactos é piada. Isso não existe. Entendeu? Que tem um rito burocrático para sair uma licença emitida no final, há pouca gestão de informação qualificada, os EIA e as rimas são tratados de forma absolutamente fragmentada, 70% dos processos não teve nenhum único técnico que leu o EIA rima inteiro, né? Cada um leu o seu pedacinho, o ornitólogo lê lá o capítulozinho de pássaro, o outro lê o pedacinho não sei o quê, aquele papo de visão integrada de análise de matriz de impacto e tal, isso é para figuração. E assim, um conjunto de... Eu estou aqui fazendo uma caricatura, obviamente, né, mas leiam o relatório e tenham ali uma crítica boa. Ou seja, para o Tribunal de Contas ter se debruçado é um bom sinal. Né? Entre as ONGs, por exemplo, eu diria o seguinte: a maior parte das ONGs estão muito insatisfeitas com o processo, mas ainda está na esfera da política. Eu estou lutando contra a empresa X,
eu estou lutando e batendo contra o empreendimento Y, eu estou questionando o governador, o prefeito ou o secretário X, mas eu ainda não sou capaz de entender, entendeu? É só problema do prefeito, do governador, do secretário, da empresa? Ou é um problema um pouco mais a fundo? Eu diria que tem algumas poucas organizações que estão, como a CI, que a gente está tentando se debruçar e falar assim, olha, não adianta eu ter um bom secretário ruim, que há problemas de mais profundidade que tem que ser resolvido. Né? E na academia, né, a gente tem tido contato com a academia, infelizmente, a forma de produzir conhecimento na academia é muito fragmentada, né? É muito departamentalizada. E você tem poucas, como vocês têm aqui e tal, cursos de gestão ambiental e tal, que tentam enfrentar o debate da gestão. Então, mesmo quando você fala, não, tem um mestrado em gestão ambiental, você vai lá dentro olhar as dissertações, a tese e tal, é tudo coisinha pontual, fragmentada. Aí você tem desde da conservação do negocinho completamente pequenininho, uma coisa ambiciosa, lá você não tem nada integrado. Então, o que eu fiquei extremamente satisfeito com o esforço de vocês aqui, porque vocês têm tentado fazer um esforço, primeiro, de dialogar entre o órgão ambiental e a academia, e de tentar fazer coisas integradas. Eu acho que tem pouca gente fazendo isso na academia brasileira. Eu acho que a gente tem que empurrar para que isso seja feito mais. Né? Eu conheço poucos núcleos ou poucos pesquisadores que estão começando a se debruçar mais fortemente sobre isso. Porque cada um tem o seu nicho de interesse. Né? E às vezes o seu nicho de interesse é sempre muito circunscrito a um tema ou outro. E o desafio de enfrentar o debate ambiental é que para o órgão ambiental, essa foi a minha surpresa, porque eu era professor universitário na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e por uma conjuntura política, em um mês eu tive que decidir em sair da universidade e ir para o governo. Um mês depois tinha televisão lá questionando a gente, começo de governo e tal. O que eu entendia disso, o que eu entendia daquilo, eu não entendia absolutamente nada daquilo, porque meu negócio era planejamento urbano, eu entendia, claro, achava que eu entendia muito do meio ambiente, mas era um meio ambientezinho desse tamanhinho, que era o quanto que a altura do meu fio intervém na vida do cidadão, tá? Tô brincando aqui, mas é assim, é aquele probleminha urbano, né, do parquezinho, do metro quadrado de verde por cidadão, saneamento e tal. Quando você olha do ponto de vista do órgão ambiental, isso é vírgula, né? Quer dizer, o desafio é muito mais bruto, muito mais integrado, muito mais amplificado, e portanto produzir ciência para esse tipo de desafio é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então eu diria assim que o germe ele está fermentando, mas a gente ainda tem um esforço brutal pela frente. Segunda questão. Eu gostei do germe. Cláudio Mascarenhas, eu sou diretor do germe e sou articulador do COESA, que é o Conselho de Entidades Socioambientalistas da Bahia. Eu queria lhe fazer inicialmente uma pergunta, se você me permitir. Qual é a sua visão da importância, dentro do processo como um todo, da questão dos conselhos, dos colegiados de controle social? Esse é um tema que eu particularmente tenho me envolvido muito nos últimos anos. Eu acho o seguinte, esse tema está mal resolvido no Brasil, porque a gente tem diferentes experiências. Se a gente for olhar na esfera federal, o IBAMA, o CONAMA, cumpriu um papel absolutamente estratégico nos últimos 15 anos, e hoje o IBAMA, o CONAMA, está totalmente esvaziado, deliberadamente. Né? Então tem havido um esforço nos últimos meses e anos de esvaziar o CONAMA. Né? Então, o que o CONAMA foi na década de 80, na década de 90, lá e tal, nem de longe o CONAMA é hoje. Né? Então, assim, por exemplo, que era o nosso principal conselho nacional. Quando você vai para os estados, você tem experiências muito diferenciadas. Você tem desde espaços onde os conselhos são meramente esfera de aproximação de temas, etc. Estados onde os conselhos são atuantes na definição de normas. Estados como Minas Gerais, que tem um papel direto dentro do processo de licenciamento. Eu, particularmente, acho o seguinte, numa discussão como aquela que eu estou provocando aqui, eu acho que há vários níveis de participação social. Né? O principal nível de participação social é a entrega final à sociedade. A sociedade tem que ter acesso à informação, qualquer cidadão, sem passar por nenhum filtro. Né? Eu, como cidadão, mereceria poder abrir uma página, poder receber um relatório no final do ano e saber a qualidade ambiental dos principais indicadores de controle da Bahia estão sendo atendidos daquela forma, e o esforço da sociedade, das empresas e do governo está sendo dirigido para fazer isso. Isso não existe, portanto, esse deveria ser o principal instrumento de controle ambiental. O papel do Conselho, num cenário desse, eu acho que ele deveria ser um espaço que deveria estar entre a sociedade e um processo mais participativo de pactuação, que podia ser as conferências estaduais ou nacionais. Eu imagino que para pactuar grandes metas de qualidade,
ambiciosos processos de proteção, deveria ter uma espécie de uma conferência. Eu participei de um processo na Itália, na região da Toscana, que eu fiquei surpreendido. A gente tinha uma cooperação no Pará, eu vou tentar ser curto, Thiago, mas já tem outro. Tá? Eu participei de um processo muito interessante lá, que a Toscana definiu 25 metas, que tinha a ver com eficiência energética, a ver com isso e tal, muito preciso. Então a gente quer aumentar em X% o uso de trens rápidos para reduzir X milhões de transporte individualizado e tal. E quem estava na mesa negociando numa plenária com 400 pessoas, delegados, era o governador da região. Estava lá o governador sentado na mesa, tal, não sei o quê, pactuando com aqueles delegados e tal, quantos por cento daquilo e tal. Definiu a meta, em tese o governo ia redirigir seus esforços para cumprir aquela meta. Então, uma coisa como essa deveria existir. Eu acho que a gente fez um ensaio das conferências, muito mal conduzido nessas últimas versões. Tal. Na primeira, ela foi, as primeiras, foi muito um impulso de participação, também com poucos resultados efetivos, mas talvez pudesse ser as conferências espaços de pactuação de grandes metas de quadro ambiental. E os conselhos deveriam ser o espaço intermediário entre a meta pactuada e a ferramenta a ser operada. E a ferramenta a ser operada, os conselhos deveriam estar atualizando muito fortemente do processo de normatização. Então, definir as regras, os parâmetros, os padrões, fiscalizar a aplicação disso deveria ser o papel do conselho. Eu sei que houve uma polêmica aqui na Bahia, e minha posição, para não fugir do tema, eu acho que o conselho não deve participar da decisão do licenciamento, que é um tema que pegou aqui e tal. Por quê? Porque a decisão, se emite ou não emite a licença, não pode estar sendo politizada em 10 votos para lá, 15 votos para cá. Ela tem que ser decidida pelo órgão ambiental, e quem decidiu tem que correr o risco e o ônus da decisão. E, portanto, tem instrumentos administrativos, jurídicos, judiciais, que penalizam uma decisão que teve enviesada de fraude, de não sei o que e tal. Um conselho, você tira da responsabilidade do órgão do gestor, porque não, o conselho aprovou, o conselho é diluído, quem que é o processo se houve um vício na aprovação? Quem que é o e tal? Então, acho que a emissão da licença é um ato administrativo que compete ao órgão ambiental. O conselho deveria ter um processo de definição de regras, parâmetros e tal, normativo, que oriente o processo de emissão. E, portanto, se ela foi emitida fora da regra, tem Ministério Público, tem Justiça para prender, para corrigir, para ajustar, para adequar. Então, assim, para ir direto à polêmica aqui da Bahia, essa é a minha posição. Obrigado. Última pergunta de... Não, porque o tempo está... Você começa com a pergunta. Renata, para a última questão. Bom, Miriam, eu queria também muito agradecer. Achei a palestra impressionante na capacidade de colocar o problema numa escala adequada. Para não gastar muito tempo aqui, que a gente não tem, eu vou direto ao ponto. Quando você disse que nenhum setor está, de fato, feliz com a questão do licenciamento, do controle ambiental, eu fiquei pensando se a infelicidade do lado do empreendedor não pode ser justamente por onde a gente deve pegar para conseguir colocar uma frente nesse processo que você disse que já está acontecendo desses lobbies no Congresso. Então, a impressão que eu tenho, do que eu conheço do processo, é que o empreendedor, inclusive eu estava conversando hoje, isso foi o Diogo, um aluno daqui que estava mencionando isso, se a questão do quanto eles gastam, porque eles gastam muito nesse processo, né? Eles gastam bastante dinheiro, não é efetivo para a qualidade ambiental, mas há um gasto muito grande, há uma insegurança jurídica, como você falou, e há uma imprevisibilidade de tempo. Quer dizer, será que a gente, ao conseguir propor algum sistema, né, o licenciamento em particular, que é só uma parte de todo esse processo maior que você colocou, que dê conta, tecnicamente, desses problemas, a gente não pode conseguir colocar, pelo menos parte desse setor, a nosso favor. Eu juro que vou ser rápido. Isso parte do que nós estamos tentando é isso, ou seja, eu acho que apesar dessa discussão geral, tem setor que já faz, por obrigação de mercado, muito mais do que licenciamento. Então você pega hoje sistemas de certificação, em muitas cadeias produtivas, elas são muito mais sofisticadas e exigentes do que os sistemas de licenciamento. Então esses setores e essas empresas, potencialmente, né, elas poderiam estar dispostas a requalificar, porque o que o licenciamento hoje cobra dela é besteira frente ao que ela se autoimpõe, porque o mercado está exigindo. Então, esses são potenciais parceiros. A gente tem que tentar identificar esses parceiros para achar no setor privado empresas, empresários, grupos que pudessem fazer uma frente também. Entre os governos,
tem muita boa intenção, a gente no geral tem que ter uma postura mais crítica, mas há muito esforço legítimo de técnicos, de gestores, de governo e tal. Então eu diria que são receptivos a receberem boas ideias, e mesmo que não estejam, o governo muda, e aí se a gente for insistente com as boas ideias, uma hora cai um governo, um grupo, uma direção e um núcleo que sejam receptivos. Então eu acho que a construção de bons processos, ele transcende o momento político e é fundamental a busca de aliança. Portanto, acho que empresas, governos, organizações sociais são fundamentais para a gente conciliar, e a academia, né, para fechar um pouco em torno disso. Queria agradecer ao Valmir pela fala, pela discussão e passar